E aí, galerinha, na terceira parte da aula 11, continuando, né, aquela dinâmica, repetindo aqui para vocês, porque você que chegou agora na terceira parte da aula 11 não deve estar entendendo o porquê dessa aula 11 ser repartida em 6 vezes, né? Foram 2 aulas falando sobre essa finalização do conteúdo de Direito Processual Civil 1 e fizemos uma aula bem dinâmica, com um desenho no quadro, explicando como se inicia um processo, como finaliza um processo, onde os atos processuais entram no processo, como isso acontece, onde acontece, forma de publicação. Falamos sobre audiências, falamos sobre produção de prova, contei caso concreto. Então, eu dei tudo em 2 aulas, 3 aulas, na verdade, né? Porque nós fizemos uma aula fechando a intervenção de terceiros e já entramos em petição inicial. E aí colocamos intervenção de terceiro no meio disso tudo, na prática ficou bem bacana. E aí eu dividi essas aulas com a intenção de fazer até 20 minutos, mas está passando um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue pegar 20 minutos aqui. Conversamos na aula 1 sobre petição inicial, requisitos, pressupostos, artigo 319, que é o principal. Falamos de fatos, fundamentos, da conclusão, do pedido, da importância do valor da causa na petição inicial. Falamos também sobre provas, produção de provas, da importância de arrolamento de testemunhas, depoimento pessoal, prova documental. Falamos que foi o primeiro momento, o primeiro contato da pessoa com o tribunal, né, o início da jurisdicionalização, o início do processo, enfim. Falamos depois da segunda parte sobre a contestação, que é o momento do réu em apresentar sua defesa, tem que trazer a apresentação de prova, então tudo aquilo que o autor arguiu na petição inicial, o réu vai arguir na contestação. Explicamos prazo de 15 dias da contestação, como é contado, quando inicia, quando termina, situações. Falamos da contagem de prazo também em contestação com relação a litisconsórcio, tá? Tudo isso na aula 2. E agora nós vamos falar sobre revelia, tá? Revelia. O que é a revelia? Como isso acontece? Por que é revelia? Qual é o momento de se aplicar a revelia? Nós falamos de contestação, então como a revelia vem após o tema de contestação, eu separei um tópico só para falar de revelia. Então eu coloquei aqui como revelia a citação. Revelia, a citação é um ato indispensável para que se constitua a relação jurídica processual entre autor, réu e juiz. Então, quando nós temos a relação jurídica processual, nós temos aquele triângulo, né? Formamos a lide, que é o conflito de interesse mediante uma pretensão resistida, e a pessoa que se sentiu lesada ajuiza uma ação através de uma petição inicial, provocando o Poder Judiciário que está exercendo o seu princípio da inércia. E aí, cabe a quem alega apresentar a sua prova. Então, o autor apresenta a sua prova na petição inicial e o réu apresenta a sua prova na contestação. E essa prova, ela tem que ser levada a juízo para ser apreciada no momento adequado. Eu coloquei esse conceito. A partir dela, né, dessa relação entre autor, juiz e réu, surge o réu, e sobre ela recai o ônus de contestar, que é o ônus de contestar e o ônus de provar, sob pena de lhe serem aplicados os efeitos da revelia. Então, se o réu não apresenta sua contestação, vai se recair sobre ele os efeitos da revelia. Dentre eles, a presunção de veracidade das alegações de fatos formulados pelo autor. Mas esses efeitos não são inexoráveis e nem a revelia leva automaticamente à procedência dos pedidos do demandante. O que esse conceito quer dizer? De forma simples, o que é revelia? Revelia é a ausência de contestação, ponto.
Então, se o réu é citado a apresentar sua defesa e não apresenta no prazo correto, no prazo legal, ele é considerado revel. O processo transita normalmente em revelia, sem a presença de defesa, tá? O réu pode chegar depois e apresentar provas? Pode. O juiz é obrigado a julgar o processo porque o réu não apresentou contestação no prazo legal? Não. O juiz não pode julgar o processo de imediato só porque não teve contestação até o 15º dia. Porque existem outras etapas processuais que devem ser cumpridas. Na sala de aula nós conversamos, eu fiz um gráfico e falei, ó, inicial começa aqui, sentença começa aqui. Inicia-se o processo aqui, finaliza-se o processo aqui. Logo, dentro dessa linha, existem atos processuais. Nesses atos processuais, as partes se manifestam. Tem a produção de prova, tem a realização de audiência, apresentação de defesa, perícia, alegações finais, e aí lá no final, a sentença, que põe fim ao processo, que julga total o processo. Então, o processo inicia na petição inicial e finaliza na sentença. Acabou o processo. Lógico que de toda a sentença cabe um recurso, né? E aí tem uma outra instância, tem um outro debate, mas para efeitos de processo civil 1, nós chegamos até sentença, que é a decisão final do processo, que põe fim ao processo. Nós vamos ver na próxima, na próxima tem réplica, na segunda aula após essa, tá? Então, o que é revelia? É a ausência de contestação. Acabou. Com a ausência de contestação, presume-se que os fatos alegados na petição inicial são verdadeiros. Acabou. E aqui eu falo um pouco sobre situações que configuram a revelia, tá? A gente vai discutir sobre isso, inclusive falar sobre a confissão, que às vezes muitas pessoas confundem a confissão com revelia. Ó, a revelia deve ser entendida como uma situação de fato que produz efeito jurídico no processo, consistente na verificação objetiva do não comparecimento, do não oferecimento da contestação, ou do não oferecimento da contestação de forma válida, ou seja, dentro do prazo legal, deduzida por escrito, por meio de advogado e com impugnação específica das alegações de fatos formuladas pelo autor. Ou seja, no 15º dia útil, o réu apresenta uma contestação completamente de acordo com o contexto da petição inicial, ele não é revel. Dentro de 15 dias, o réu não apresenta contestação alguma, ele é revel. Ou dentro de 15 dias, ele apresenta uma contestação com fatos completamente desconexos, sem rebater o que está previsto na petição inicial, ele é revel. Porque ele não rebateu nada, ele não apresentou contestação sobre aqueles fatos arguídos pelo autor na petição inicial. Então, por essa razão, ele é revel. Situações que configuram a revelia de uma forma ampla, tá? De forma ampla. O não comparecimento do réu em juízo, embora regularmente citado. O seu comparecimento para oferecer outra forma de defesa que não a contestação. A apresentação da contestação depois de expirado o prazo legal para tanto, se é 15 dias apresentando 16º, a apresentação de contestação sem estar o réu representado por advogado, porque aí o réu apresentando contestação, ele não tem capacidade postulatória, ele não pode assinar documento judicial. Então, é o mesmo que dizer que não tem peça processual nos autos, porque qualquer pessoa comum pode assinar uma contestação. E a apresentação de uma contestação genérica. Não confundam, genérico que a gente acabou de falar, não confundam o não comparecimento do réu em juízo, embora regularmente citado, com audiência de instrução e julgamento, tá? O réu ele pode apresentar uma contestação no prazo legal, dentro do prazo legal, porém, não comparecer a uma audiência de instrução e julgamento. Ele não é revel, porque a contestação está no processo. Tá? O réu pode não apresentar contestação e comparecer a uma audiência de instrução e julgamento e não apresentar contestação nessa audiência, apenas comparecer. Ele é revel,
porque ele não apresentou contestação. Então, se tiver contestação nos autos, o réu não comparece, tendo que prestar depoimento, não se aplica a revelia, se aplica a confissão. Então, a diferença entre a confissão é a ausência ou a ausência do réu quando for intimado para depor na audiência, ou o comparecimento do réu em audiência e não responder às perguntas, aplica-se a pena de confissão. A revelia, a ausência de contestação, ponto. Tá? Então, existe essa diferença. A confissão é a ausência do réu na audiência e não responder as perguntas, ou o comparecimento do réu sem responder as perguntas. Mas nos autos tem contestação, então ele não é revel. Aplica-se a pena de confissão. E a revelia não, é apenas a ausência de contestação. Falando em ausência de contestação, eu estendo aí também falando que pode ter uma contestação que não rebata os fatos da petição inicial. Então, se essa contestação não rebate, não vai contrária aos fatos da petição inicial, ela é completamente inócua, não tem defesa. Então, não tem contestação. Então, não tem efeito. E aí aplica-se a revelia. Quais são os efeitos da revelia, né? É a presunção de veracidade das alegações de fatos formulados pelo autor. Ponto. Tudo aquilo que o autor alegou na petição inicial presume-se verdadeiro, presume-se. Então, o juiz vai avaliar essa presunção de veracidade para proferir uma sentença. Tá? Não quer dizer que o efeito da revelia gere uma sentença, não. O juiz ele vai avaliar todos os fatos para poder proferir uma sentença, mesmo que não haja uma contestação no processo, tá? Então, vamos lá. É possível que o réu seja revel, mas não incidam os efeitos previstos na lei. Pode ocorrer, por exemplo, que o juiz constate que falta ao autor o interesse de agir. Sim, é possível. Nesse caso, independentemente de revelia, não se operará a presunção da veracidade das alegações formuladas pelo demandante, e a ação deverá ser extinta sem análise de mérito. Pode acontecer do autor ajuizar uma ação, o réu não apresentar contestação e a sentença ser julgada improcedente. O processo julgado improcedente. Porque o juiz entendeu que não houve fato, ou que está carecendo de algum interesse o autor. Então, o juiz pode julgar improcedente ou extinto o processo. Vai depender do caso concreto. Não quer dizer que esses efeitos sejam aplicados. Quais são os efeitos da revelia? É o juiz entender que a petição inicial ela tem uma presunção de veracidade. Então, se ele analisa e vê que realmente essa petição inicial não tem a presunção de veracidade, ele pode julgar improcedente ou extinto o processo. Ele analisou o processo e viu que não tem condições de prosseguir ou dar procedência ao pedido ou parcial procedência. Então, esses efeitos da revelia não foram atingidos, não houve a presunção da veracidade da petição inicial. Entendeu aí? Beleza? A presunção da veracidade, a gente acabou de falar, conforme o convencimento. Hipóteses em que não se aplica a contestação por algum dos litisconsortes. Não há que se falar em presunção de veracidade das alegações de um fato formulado pelo autor quando havendo litisconsórcio unitário. Algum dos litisconsórcios contestar a ação. Ou hipóteses de litisconsorte simples, quando a defesa apresentada por litisconsorte disser respeito a fatos comuns àqueles que não contestou. Então, aqui não se aplica a revelia, porque um deles já apresentou a contestação. Falta de instrumento indispensável para a produção de prova do ato, fatos improváveis e improváveis das alegações do autor, faça um comparativo do Código Antigo com o Código Novo, e outras hipóteses. Não se produzem os efeitos da revelia ainda ao réu preso, revel, ou ao réu revel, que tiver sido citado por edital ou por hora certa. Então, a citação por edital e a citação por hora certa não se aplica os efeitos da revelia.
casos em que lhe será nomeado um curador especial, e na forma do artigo 72 do CPC. Quando, sendo rével ou assistido, o assistente apresentar contestação no prazo legal. Então, esse tipo de dinâmica de exceções de não aplicação dos efeitos da revelia não vai cair na prova de vocês, tá? Isso é bem a letra da lei que a gente vai interpretando ao longo da dinâmica do processo. Tá? Desnecessidade de intimação do réu revel. Nos termos do artigo 346, os prazos para o réu revel que não tem advogado constituído nos autos fluirão a partir da publicação da decisão no órgão oficial, independentemente do fato de que seja realizada apenas em nome do seu advogado, o advogado autor. Isto quer dizer que, quando as intimações forem feitas por publicação em órgão oficial, o termo inicial dos prazos será o mesmo para o autor e réu, revel ou não. Então, quando há uma revelia, ou seja, o réu é citado, ele comprova nos autos pela certidão de oficial de justiça que o réu foi citado, e essa certidão está no processo, presume-se que ele vai praticar todos os atos processuais. Se ele não praticar ato processual algum, inclusive não apresentar contestação, todas as publicações do processo vão começar a correr prazo normalmente, como se estivesse correndo para o autor, correndo também para o réu. O réu, sendo citado com mandado de citação positivo no primeiro ato processual do processo, que é a citação, vai presumir que ele vai acompanhar o processo até o final. Agora, se esse réu comparece no processo, mesmo após a apresentação da contestação, a não apresentação da contestação, tá? Ele recebeu, como já acontece, já até chegou aqui no escritório caso assim, o cliente chega com um mandado de citação de 60 dias atrás, ou 70, eu achei esse papel lá no meio dos meus documentos, eu preciso de um advogado porque eu fui citado. E aí, quando se consulta, já tem uma certidão no processo dizendo que o réu não apresentou contestação no prazo correto. Qual é a dinâmica nessa situação? Eu coloquei ali no item 2.2.1. Ao réu revel é lícito intervir no processo a qualquer tempo. Poderá, a partir de então, praticar os atos processuais adequados à fase em que se encontra o processo. Tá? Poderá, por exemplo, mediante simples petição, alegar questões de ordem pública, como a decadência, o direito do autor, informar a existência de precedentes firmados nos tribunais, contar a tese sustentada na inicial. Enquanto ainda não estiverem encerrada a fase de instrução, pode requerer a produção de prova. Então, o que ele quer dizer aí? Se esse réu que chegou aqui no escritório, por exemplo, com mandado de citação de 70 dias atrás, perdendo o prazo para contestação, eu, como advogado, posso entrar no processo, no momento que o processo esteja caminhando de qualquer jeito, né, na fase em que ele se encontra, e requerer produção de prova, requerer realização de audiência para oitivas de testemunha, oferecer proposta de acordo. O processo ele vai tramitar normalmente com todas as fases processuais, mesmo o réu estando revel. E aí vai caber ao juiz decidir se vai aceitar a manifestação do réu com pedido de audiência de conciliação ou não, produção de prova ou não, mas há previsão legal de que o réu pode comparecer nos autos a qualquer momento, sendo revel, e requerer o que entender de direito. Tá? Inclusive, se a sentença for desfavorável, apresentar recurso de apelação, apresentar embargos de declaração. Nas decisões, ele pode apresentar agravo de instrumento. Então, o processo ele não termina com a revelia. É isso que tem que ser bem claro para vocês, que muita gente confunde, é que réu revel, o processo acaba, o juiz julga. Não, não acaba. O réu revel, ele pode comparecer no processo a qualquer tempo, pegar o processo no estado em que ele se encontra e apresentar suas manifestações, tá? Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz pode julgar antecipadamente o pedido, se o réu revel ocorrer o efeito, se for revel, se o réu for revel e ocorrer os efeitos do artigo 344 e não houver requerimento de prova. Então, se
o réu for revel e não requerer nada, continuar parado o processo e o juiz entender que o processo esteja maduro, suprindo todas as necessidades do Poder Judiciário, ele vai sanear o processo e pode julgar antecipada a lide. Então, tudo vai depender do caso concreto, tá? A fórmula é que tem que ser respeitada a norma legal, porém depende do caso concreto, lógico, seguindo o que é previsto no Código de Processo Civil. Quando o réu não oferece contestação, o réu deixa de impugnar as alegações de fato formuladas pelo autor, deixa de provocar a controvérsia a respeito. Então, nos artigos 374, no artigo 374, inciso 3, os fatos incontroversos não dependem de prova. Então, se houver o entendimento do juiz que o fato é incontroverso, não há como provar, né? Por exemplo, vou dizer um exemplo aqui de caso de fato incontroverso. Uma apresentação de um documento que comprova de fato que durante um documento de 7 meses, com carimbo do réu, confirmando pagamento, alguma coisa nesse sentido. E aí tem do mês 4, por exemplo, no 4º mês, esse réu não carimbou, e aí o autor apresenta os meses subsequentes, os anteriores, com o carimbo. Então, de fato, está comprovado que o réu não carimbou aquele documento. Então, é uma prova inequívoca. Não tem como ser discutido. O réu é revel, o réu não entrou no processo no estado em que ele se encontrava, ou se entrou, não requeriu mais nada, então o juiz está permitido a julgar o processo, julgar o caso de forma antecipada, julgar a lide de forma antecipada, tá? A produção de prova do réu, ela é completamente permitida ao longo do processo, é lícita, desde que ele consiga manifestar a intenção da produção daquela prova. Ele não poderá apresentar contestação, mas produzir prova, ele pode produzir à vontade, tá? Se o réu não apresentar contestação dentro do prazo de 15 dias e apresentar no 18º dia, por exemplo, ela sendo intempestiva, pessoal, intempestiva, a palavra intempestiva é aquela que está fora do prazo. Tem muito aluno que às vezes confunde. Então, se está fora do prazo, ela pode ser desentranhada. Desentranhada é retirada do processo. Às vezes alguém junta uma petição de um processo errado num outro processo, e aí pede-se o desentranhamento, que é o termo jurídico correto. E isso acontece com a contestação. Se a contestação for apresentada no 18º dia, a parte contrária, no caso a parte autora, pode requerer ao juiz o desentranhamento daquela contestação em razão dela ter sido intempestiva e o réu revel, que nada impede do réu se manifestar em provas, requerer audiências, mas a contestação deve ser desentranhada dos autos do processo, tá? Isso acontece. Já vivenciei situações assim de ter que requerer desentranhamento. O juiz deferiu o pedido e ordenou o desentranhamento dessa petição, dessa contestação. Já aconteceu também de eu já entrar no processo com revelia, eu ter sido comunicado após o prazo da contestação. E aí apresentei uma petição propondo acordo, marcamos audiência de conciliação, fizemos acordo. Já aconteceu também de eu propor acordo, ter audiência, não ter acordo, mas produzir prova, ter audiência de instrução e julgamento, coletiva de testemunha. Já me manifestei em alegações finais por memoriais, mesmo sendo revel. Então, isso acontece, tá? De acordo com o artigo 311, né, do CPC, quando a inicial for instruída com prova documental, considerada suficiente pelo juiz para comprovar os fatos constitutivos do direito do autor, e o réu não trouxer prova capaz para gerar dúvida razoável, a tutela de evidência poderá ser concedida. A tutela de evidência é aquela que traz provas para o processo para fazer mais robustez às provas que lá já tem e trazer um convencimento melhor do juízo com relação aos fatos alegados. Então, o juiz poderá, por exemplo, se presentes as condições para tanto, julgar antecipadamente a lide na sentença, a pedido do autor, com base no mencionado dispositivo, conceder a tutela provisória de evidência, visando afastar o efeito suspensivo
de eventual recurso de apelação e possibilidade de cumprimento provisório de sentença. Nós sabemos que de toda a sentença cabe recurso, né? E todo recurso, ele pode ser requerido pelo efeito devolutivo ou pelo efeito suspensivo. Ou seja, devolve-se a matéria que foi discutida na primeira instância para a segunda instância, sem suspender os efeitos daquela sentença. E aí se pode haver uma execução provisória, cumprimento de sentença provisória, na verdade, conforme o CPC novo. Ou, através de um pedido de efeito suspensivo, a sentença fica suspensa seu cumprimento. Não se pode o autor, vencedor, na verdade, fazer cumprir a sentença provisoriamente. E a tutela de evidência apresenta para o juiz a necessidade de antecipar o julgamento da lide, no caso da revelia, porque está sendo evidenciada a prova daquele fato alegado na petição inicial e a necessidade do julgamento antecipado, por mais que a parte contrária, que é revel, não apresentou prova e trata-se de prova apresentada pelo autor de forma inequívoca. Então, o juiz julga antecipadamente a lide.